queridos, mais um programa Opção para a Vida, e neste dia de hoje teremos uma pregação do nosso querido presbítero Carlos Alberto. Fique com ele nesse momento. Provérbios capítulo 16, verso de 1 ao 9, que diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros, e os seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor. Este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grande rendimento com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Baseado neste capítulo, especificamente nesses versículos, nós vamos trazer para você um plano para colocar a nossa vida em ordem. Durante o ano que se passou, chegou no final, então muitas pessoas fizeram planos para que possamos ter uma vida melhor neste ano que está se iniciando. Entretanto, planos de quê? De como a gente deve se comportar, o que é que eu vou fazer, vou ler mais a Bíblia, vou servir mais e assim por diante. Entretanto, hoje nós estamos trazendo especificamente um plano para colocar nossa vida em ordem, baseada em Provérbios capítulo 16, de verso de 1 a 9, conforme nós lemos agora à noite. Meus irmãos, o sábio nos ensina e nos lembra que a responsabilidade humana de raciocinar e agir não contradiz a sabedoria de Deus, como podemos ver nos versículos 2 e 9. Nossos planos devem ser elaborados com uma aplicação consciente dos princípios da palavra de Deus, pois Ele nos capacita para a realização de nossos planos e tem poder real que molda e conduz os eventos das nossas vidas. Meus amados, nós não somos impedidos de fazer planos. Nós não somos impedidos. Nós temos que fazer. Agora compete a Deus dizer que vai realizar. Não é verdade? Porque Deus determina o controle dos nossos planos. Às vezes acontece alguma coisa, a gente faz algum planejamento, né? Seja em qualquer área da nossa vida. Entretanto, não aconteceu. Em outro momento a gente faz e acontece, porque está dentro da vontade de Deus. Então nós temos que entender essa razão, porque os nossos planos estão alinhados com Deus. Quando se aborda a respeito de planejamento, lidamos com alguns pilares centrais: o tempo, o planejamento e a esperança. São três bases fixas, fortes, que devem nos nortear para que possamos ter um plano perfeito, eficaz e salutar diante dos homens e diante de Deus. Que diz o seguinte: o tempo. A pessoa realmente sábia reconhece que todos os seus tempos estão nas mãos do Senhor e não há tempo apropriado para cada atividade humana. É para isso, gostaria de ler a passagem de Eclesiastes, em seu capítulo 3, nós vamos ler de 1 a 8. Tudo tem seu tempo determinado, e não há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. O que os planta, os que os plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de
de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de coser, tempo de estar junto, tempo de estar afastado, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerrear e tempo de paz. Nós sabemos, irmãos, que para cada determinado momento dessa atividade de tempo tem o quê? Tem o seu lado bom e o seu contraponto, mal, né? Tempo de abraçar e tempo de afastar, tempo de guerrear e tempo de paz. Guerra não é bom, a paz sim, mas tudo foi determinado por Deus, está aqui escrito. Verdade, irmãos? Irmãos, o primeiro ponto que podemos perceber é a ilusão, que muitas vezes nasce no nosso coração. A ilusão que iremos viver para sempre. Uma falsa sensação que temos todo o tempo disponível e nos requer, e nos quem regemos. A gente pensa que a gente rege esse tempo, conforme a nossa ordem, do jeito que a gente quer. Entretanto, Salomão começa com o primeiro par de eventos, que envolve toda a vida do começo ao fim. Conforme está escrito aqui, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Está aqui escrito. Deus que determinou isso. Então a gente não deve ficar aflito porque a gente não conseguiu fazer aquilo que não queria ou que queria. Mas sim saber que Deus está no controle de tudo, porque Ele é quem determina todos os planos de nossa vida, regido dentro desses propósitos dEle. Por isso, meus irmãos, a gente tem essa sensação de que a gente vai ter uma vida para sempre. Veja só, o primeiro ponto que podemos perceber é a ilusão, que muitas vezes nasce no nosso coração. A ilusão de que iremos viver para sempre, uma falsa sensação, que temos todo o tempo disponível e que nós que regemos, conforme a nossa ordem. Mas Salomão começa dizendo, né? O primeiro par de eventos, como a gente acabou de falar, né? Por isso devemos saber elencar a ordem correta que deveríamos ter como prioridade. O que devemos valorizar na vida presente, no hoje, como família, nossos relacionamentos, nossas amizades, nosso autocuidado. Vivemos uma era que as relações estão fluidas e vazias, sem comunhão, e a tecnologia, por muitas vezes, tem distanciado os momentos presentes de interação reais. Então devemos reavaliar esses comportamentos e saber priorizar pessoas e momentos especiais. Meus irmãos, você já notou quanta gente se distrai em determinados momentos quando a gente poderia estar usufruindo esse tempo com a família? Lá em casa nós abordamos uma tática, né? De que quando a gente estiver sentado à mesa, a gente não usa celular e nem tampouco televisão. Irmãos, é complicado, é difícil. Então o que é que acontece? Quem está ao lado, prestando atenção, logo alerta quem for pegar no celular. Ei, não é hora, desliga. Então de uma forma que é lúdica até, a gente consegue o quê? Entender e assimilar a nossa proposta. Então eu trago para vocês desenvolver esse período, esse momento nas refeições. Por quê, meus irmãos? Nas refeições é o melhor momento que a gente acha para o quê? Para conversar. Por quê? Como é gostoso se alimentar, não é? Principalmente comer o que? Alguma coisa que a gente gosta. Não é, irmão Rui? É muito bom. Entretanto, devemos fazer o quê? Com cuidado, com cautela. E nesse momento é onde saem as melhores conversas, é onde saem as melhores interações, é onde problemas são resolvidos, porque a gente determinado o quê? Momento para estar em comunhão com a nossa família, com nossos amigos. Irmãos, a gente vive hoje numa era tecnológica, não é verdade? É muito difícil hoje a gente estar afastado do celular, não é verdade? A gente está com todas as coisas na palma da mão de resolver conta bancária, pagamentos de colégio, faculdade. Então tudo é muito fácil, até o diálogo. O tempo hoje, a distância se tornou o que? Curta, não é verdade? Não existe distância hoje.
Você está nos Estados Unidos, você está na África, mas você teve o celular, teve o WhatsApp, você se comunica em tempo real. E justamente nesse momento é que a gente tem que priorizar, não esse momento de comunicação e estar no outro lado do mundo, mas a gente centrar naquilo que a gente tem que fazer, é ouvir. Meus irmãos, como é bom você poder chegar para uma pessoa, para um amigo, para uma amiga e desabafar. Muitas vezes não é falar aquilo que você queira falar, sua intimidade com aquela pessoa, mas você ter um momento para você escutar, para aquela pessoa lhe escutar, lhe ouvir, embora não faça nada, mas só o fato de você tirar do seu coração e aquela pessoa lhe ouvir, você já está contribuindo muito para um desenvolvimento emocional daquela pessoa. Quem pode dizer amém? Irmãos, nós temos que praticar isso, porque nós estamos vivendo uma época tecnológica. E se a gente abordou esse ponto, se a gente adotou essa causa de fazer, então, consequentemente, tantas famílias precisam fazer. Porque a gente observa, onde a gente chega numa roda de amigos, ali são que se tiver 6 pessoas, muitas vezes tem 8 celulares. A pessoa tem 2 celulares. Já notaram? Não é verdade? Entendeu? Por quê? Porque isso substitui o diálogo. Então, irmãos, nós temos que ter esse momento. E outra coisa, meus irmãos, nós temos que entender que essa ilusão que a gente vai dominar o mundo, ou seja, o tempo, é ilusão. Se você planeja alguma coisa agora, você tem que fazer. Você não pode procrastinar. Não pode deixar para depois. Você tem que fazer logo, tem que realizar logo. Entendeu? O que é que acontece muitas vezes? A gente às vezes se levanta de manhã, se prepara para o trabalho, para a igreja, para a escola. Aí, eita, não vou fazer isso agora, vou deixar para depois. E vai passando o tempo. Vocês já notaram que a gente costuma dizer, eita, o tempo não para. Não para não, meu irmão, porque está escrito. Ele é determinado por Deus. Então, nós temos que entender que esse tempo, ele tem o seu tempo findo. E a gente tem que ter esse conhecimento de que nessa ilusão, a gente não pode ir além. A gente tem que parar e saber que a gente não domina o tempo. E o tempo tem o quê? Tem o tempo estipulado por Deus. Irmãos, hoje pela manhã, nós tivemos aqui uma aula muito boa, né? Muito boa de IA. A gente coloca lá naquele aplicativo ou naquele computador, vamos fazer isso, faça. Mas nós temos que entender que a inteligência artificial está dizendo, artificial, foi o homem que fez. Foi o homem que fez isso. Mas se você analisar, quem fez o homem? Deus. Então nada vai substituir a inteligência humana. Nada. Porque o que vai substituir a inteligência humana, meu Deus, não é o IA. É Deus que está no nosso controle. O segundo ponto que podemos destacar a respeito dessa passagem é como Salomão traz contrapontos nos momentos bons e esses maus tempos que se aborda. Tempo de afastar, tempo de perder, tempo de aborrecer. Evidencia o tempo necessário para reavaliarmos nossa vida espiritual, nossa vida emocional, pessoal. Nesse contexto de análise, é importante trazer luz ao que nós estamos fazendo, como estamos conduzindo nossas vidas e nossas escolhas. É um momento de perceber o que está errado. Quais comportamentos têm impedido nossos bons resultados? Quais hábitos estão reverberando na minha vida, na sua vida? E se estou preso em algum vício nocivo que tem prejudicado o meu relacionamento com Deus e com as pessoas. Meus irmãos, meus amigos, temos que fazer uma análise daquilo que realmente agrada a Deus. Porque o que agrada a gente sabe muito bem, mas muitas coisas não é para agradar a gente. Primeiro é para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Quando a gente agrada primeiro a Deus, consequentemente o que vem para a nossa vida, as bênçãos que Ele derrama sobre a gente. Quer um exemplo? A gente quando vai para um concurso, não se prepara, não estuda, ali é a prova de que você está preparado. E por que a gente não deve se preparar constantemente para agradar a Deus? É fácil, meus irmãos? Não é não. Não é de jeito nenhum, é muito difícil. A gente tem que se preparar para estar sempre em comunhão com Deus, para que Ele esteja alinhado com a gente.
É preciso a gente o quê? Sair dos vícios, sair dos comportamentos ruins, maus, melhorar as amizades, ver o que está acontecendo com tudo aquilo que não agrada a Deus, se aquela amizade sua é boa, mas que a gente possa ser boa para aquela pessoa, porque muitas vezes a gente vai para determinado convívio de pessoas e aquelas pessoas têm vícios diferentes do que a gente é acostumado a ter e conviver na nossa família, na nossa igreja, no nosso meio. Mas a gente tem que ser luz naquele momento. A gente tem que mostrar para as pessoas que o cristão, ele é luz para o mundo, através da palavra. Ele tem que ser diferente. Não é ele querer ser melhor, meus irmãos. É porque ele tem a obrigação de a todo dia estar pedindo a Deus misericórdia para que continue firme nos caminhos do Senhor, perseverando até o fim. Então, meus irmãos, nós temos que reproduzir esses tempos bons em nossas vidas. E isso vai o quê? Passando para outras pessoas, né? E vamos ter uma conduta de integridade com Deus. Não é verdade? A gente tem que fazer, como se diz na linguagem de técnico de computador, fazer um backup, tirar aquilo que não interessa, aquilo que é ruim, jogar num cantinho. Porque, irmãos, o que é backup? Backup é o que? É você pegar o computador, que ele tem várias informações chamadas de informações intermitentes. Ali você bota alguma coisa ali, ficou naquela caixinha, aí para o espaço, fica outro, e assim por diante. Então o backup é justamente apertar tudo isso. Aquele espaço vazio, ele é ocupado pelo que está, então sobra espaço para você fazer mais coisas. E a mesma coisa com a gente. A nossa mente vai acumulando as coisas nocivas, e nós temos que tirar isso que não agrada a Deus. Temos que o quê? Fazer esse backup. Agora a gente tem que jogar fora. Tem que jogar fora mesmo, meus irmãos, para que a gente possa ter o quê? Um tempo bom, glorioso, de satisfação no que Deus ordenou para cada um da gente, nos seus acontecimentos de nossas vidas. Segundo ponto, né? Segundo pilar, para fundamentarmos os nossos planos, o de planejamento é aqui, não anulamos a sabedoria de Deus, muito pelo contrário, entendemos que o planejar é uma responsabilidade nossa. Como lemos em Provérbios 16, de 1 a 9, podemos testemunhar ao longo da história fatos que aconteceram no planejamento divino. Vou citar 3 exemplos. Noé, Deus disse, vai constrói a arca. Dentro da arca você vai fazer todos o quê? Os aparatos, separar animais, trazer pessoas, trazer diferentes animais em determinados locais. Então isso foi um planejamento, né? Podemos também citar outro exemplo de planejamento. José no Egito. Meus irmãos, José saiu de escravo, chegou a segunda pessoa do rei naquela época lá no Egito. Era o governador, depois de Faraó só ele. Porque ele seguiu o quê? Um planejamento de Deus e confiou. Mas no geral, José fez um planejamento quando interpretou aqueles sonhos de Faraó. Ele disse, tantos anos vai ser de fartura, tantos anos vai ser de escassez. E o que fazer? O rei disse, é tu que vai fazer, porque tu teve o sonho, tu disse, interpretou o sonho, então você que vai dizer como fazer. E ele planejou tudo direitinho, meus irmãos. Na época, o Egito se tornou a nação mais rica daquela época, porque seguiu os planos de José. Agora, por que seguiu os planos de José? Porque José estava o quê? Em sintonia com Deus, não é verdade? E podemos também citar outro exemplo de Josué e Caleb, quando foram para a terra prometida, quando foi guerrear também, tudo teve os planejamentos. Planejamento este que Deus ordenou a fazer, né? Então, meus irmãos, esse é o planejamento, né? Nós temos que seguir, porque está no coração de Deus e nós temos que fazer. É necessário para a construção desses nossos planos, 2 elementos fundamentais, para que você tenha, é o preparar e o planejar. O preparar, no momento de preparo, lidamos com um momento de espera, que muitas vezes é mal interpretado como um tempo de inércia ou um tempo paralisado. Mas o tempo de espera também é um tempo de preparação. Espera aí, Alberto, eu não estou entendendo. Irmãos, a gente pode citar aqui um exemplo bem prático. A gestação. A mulher está esperando a criança, o filho. Então ela está no tempo de quê? De espera, né?
Então, como ela está no tempo de espera, o que é que ela faz? Ela se prepara para receber essa bênção. É nos enxovais, é no quarto, é o que é que a criança vai comer, e por aí vai. Então é muito paralelo, é muito pertinho um do outro. Você está no tempo de preparo, também está no tempo de espera. Se você está esperando, você está se preparando. Preparando para quando vier, que seja tudo que dentro das conformidades, que seja bem-vindo, que não cause nenhum transtorno. Meus irmãos, nesse momento da vida, as incertezas parecem conduzir nossa visão, perdemos o foco, nos distraímos com dúvida e ansiedade que o futuro reserva. E, consequentemente, perdemos a clareza do nosso alvo. Remete o salmista, remete esse sentimento ao que o salmista sentiu. Vamos ler o Salmo 42, verso 11. Que diz o seguinte: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Meus irmãos, você já imaginou quando você acha que fez tudo? Você orou, você jejuou, você buscou, você estudou, você se preparou e nada daquilo acontece? É aí onde a gente vê a intervenção de Deus, que a gente tem que fazer como o salmista fez, não é verdade? Saber que o quê? A gente está diante de Deus, e Ele é quem vai nos dar a alegria e fazer com que a gente possa ultrapassar e superar esses pontos que a gente não alcançou, porque a graça de Deus nos basta. Aqui temos o ciclo completo da vida, né, da criação. No sexto dia, pulei um pouquinho aqui, vamos falar do planejar, né? Planejar é exercitar um traço do caráter de Deus. Podemos ver como Deus planeja e executa. A gente vê isso lá em Gênesis 2:2, que fala da criação do mundo, né? Aqui tem um ciclo completo da vida, em Gênesis capítulo 2, verso 2, que Deus criou tudo ali. No sexto dia, né, Ele viu que estava bom, no sétimo dia Ele descansou. Então Ele deixou essa referência para que a gente entenda que Ele está nos munindo, né? Nos munindo para o quê? Que essas pessoas tenham o ciclo completo de trabalho e descanso. Esse é o entendimento que nós temos que fazer quando a gente medita em Gênesis 2:2, que Deus fez tudo e descansou. Como diz, o planejamento não é oposto à fé. É uma aplicação prudente da inteligência e discernimento que Deus concedeu aos seres humanos. Para isso, é necessário conhecer bem os fatos. Antes de planejar e agir, Deus nos fez para que alcancemos nosso potencial. E isso precisa ser construído através de um planejamento sábio de vida, rígido em disciplinas espirituais e clareza dos nossos alvos. Meus irmãos, como diz em Provérbios 16, 22. Vamos ler Provérbios 16, 22. O entendimento para aquele que o possui é fonte de vida, mas para o insensato a sua astúcia lhe é castigo. Então o que é que isso nos ensina, meus irmãos? Que ter conhecimento daquilo que é bom e agradável a Deus, a gente vai ter conhecimento e fazer o que é certo, e não entrar em coisas que vá causar problemas para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a gente mesmo e para a nossa comunhão com Deus. Então a gente tem que entender que você ter conhecimento, né? Você ter conhecimento evita que você faça coisas ruins. Conforme o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é verdade? Então temos que fazer isso. Como é bom você ter o conhecimento de Deus no nosso coração. Meus irmãos, quando a gente que busca entendimento e sabedoria, gasto menos força e me machuco menos. Então é necessário ter o discernimento para a ação e a sabedoria que provém de Deus para a confiança naquele que começou a boa obra na gente. A gente pode colocar um exemplo prático aqui, irmãos. Foi quando nós estávamos se preparando para um concurso público.
Então, nesse concurso, nesse certame, a gente se preparou, né? A gente teve que pensar no físico, na saúde, né, no intelecto. Tudo isso a gente tem que ter esse planejamento. Então, Deus foi tão bom em misericórdia. Então, aí foi quando eu vi, né, que Ele foi maravilhoso comigo. Mas, irmãos, nós fizemos a nossa parte. Eu fui disciplinado, eu treinei, eu corria, eu segui os ritos do certame, do concurso. Então, quando saiu as vagas, saiu o edital, a gente já estava 80% preparado. A gente só foi alinhar as coisas que estavam faltando. Então, Deus foi tão misericordioso para comigo, que nos guardou. De quê, irmãos? De acidentes, né? De coisas que podiam acontecer no transcorrer do curso. Por que a gente diz isso, irmão? A gente está falando isso. Porque aconteceu com colegas que não conseguiram chegar no final desse concurso. E foi o quê? Sofreu esses problemas, né? Foram o quê? Prejudicados porque não acompanhou, porque teve a saúde com problemas em acidente automobilístico, né? Então, irmãos, por fim, vamos ao terceiro pilar, a esperança. O último pilar que concluímos para fundamentarmos o nosso plano é a esperança. Essa esperança não é o desejo incerto ou um sentimento momentâneo. Aqui estamos diante de uma expectativa firme e confiante nas promessas de Deus, entrelaçada à nossa fé em Jesus Cristo, que aponta para um futuro glorioso, dando forças para perseverar diante da adversidade. Meus irmãos, as metas não alcançam os resultados. Não perdemos, a gente não que só alcançamos essas metas se Deus permitir. Se Deus permitir, a gente chega onde a gente quer. Então nós temos que seguir passo a passo. As adversidades da vida surgem em momentos indesejados e incertos, mas não podemos permitir que tais circunstâncias impeçam a nossa alegria. E são nesses momentos que teremos fortalecimento da nossa fé e aprendemos a depender exclusivamente do Senhor. Meus irmãos, quando é que a gente aprende realmente a ter experiência com Deus? Já fez essa análise? Já fizemos essa análise? Seja quando a gente recebe uma bênção, e a gente está em comunhão com Deus, porque Deus nos ouviu e agraciou com essa bênção. Nosso eu não chega a esse ponto, a essa conclusão? Ou quando a gente quer alguma coisa que se achega mais a Deus, vem para o culto de matutino, né? Vem para o culto matutino, vem para os cultos normais, está em oração constante o tempo todo. Então a gente se achega a Deus, mas nós temos que estar fazendo isso, independente de qualquer sentimento que a gente possa ter de querer alguma coisa. Temos que estar diante de Deus o tempo todo. É fácil? É não, meu irmão. É não, meus amados. É não, porque está escrito que a gente tem que perseverar, tem que continuar. Em Provérbios capítulo 3, de 5 a 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Meus irmãos, a confiança em Deus é para que a gente prossiga, para que a gente os nossos caminhos tortuosos eles se endireitem. A nossa vida que era torta antes, hoje ela passa a ter uma linha, que a gente possa estar em sintonia diretamente com o nosso Pai, que a gente possa estar sendo testemunho no trabalho, na escola, na faculdade, onde a gente estiver, a gente tem que ser testemunho. Isso é o nosso perfil, é o perfil do cristão. A começar da gente, temos que nos preparar constantemente e sem parar. Mas talvez surja em nosso coração questionamento. Já fiz meu planejamento, já fiz minha administração, e mesmo assim ainda me encontro no deserto da vida. Diante do desespero, é o que? E o que acontecerá? Já fez essa pergunta? A gente planeja, a gente se organiza, a gente estuda, a gente ora, a gente vai ao culto, e mesmo assim essas coisas não acontecem, não é? Então o que a gente vai fazer? Entrar em desespero? É não, irmão. Veja o que é que Isaías capítulo 40, 28 nos ensina, né? Vamos para Isaías
capítulo 40, verso 28. Diz o seguinte: não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz parte do cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços se exaustam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus irmãos, vejam como é a vida de uma pessoa perseverante na palavra do Senhor e crendo, porque Ele faz isso. Os jovens não cansam, se fatigam, mas está lá, conforme a palavra aqui nos disse nesta noite. Por fim, meus irmãos, concluímos que a nossa esperança não é ultra circunstancial. Temos paz mesmo enfrentando guerras, dúvidas, crise e incerteza. A nossa paz não advém das dificuldades ou conjuntura que estamos vivendo. A nossa paz chama-se Jesus Cristo. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, ouvimos agora a mensagem da palavra do Senhor, proferida pelo querido presbítero Alberto. Espero todos vocês no próximo programa. Até lá!